Meus irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para conversar um pouco sobre a luz e nós vamos falar sobre o caráter perecível da matéria, das vidas e das coisas, né? Que assim, tudo que foi criado aqui tem como base os átomos, que são os pequenos micros, bota micro nisso, né, elementos, que existem ao olho nu, sem chance de vê-los. Microscópio altamente eletrônico, tu pode ver moléculas, né? O átomo mesmo é tão pequenininho que é impossível da gente ver. Então, Deus fez os átomos para que ele pudesse criar a matéria. E os átomos também são feitos de luz, da luz das estrelas, a luz material, que é diferente da luz espiritual, mas é um tipo de luz que Deus criou, um espectro de luz. E através desse espectro, ele criou a matéria. São 100 e poucos elementos, né? Desculpe. E que esses elementos, rearranjados de inúmeras formas, né? É como uma escala que você pode rearranjar, são coisas infinitas. Então, por que Deus criou a matéria perecível, né? Porque lá, na eternidade da luz, é outro espectro de luz e as coisas não perecem. E aqui, mesmo as mais resistentes, como aço, as pedras, ferro, tudo perece, tudo desmancha, volta a ser os seus átomos. E o átomo sozinho não é nada, ele precisa ser agrupado, arranjado para ser alguma coisa. E é claro, daí nós temos as vidas orgânicas, que são feitas de elementos mais específicos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, basicamente. Mas existem muitos minerais necessários, hoje a gente sabe quantos minerais são necessários, né? Então, tem os oligoelementos, mas a base é essa. Então, na verdade, assim, as vidas orgânicas são mais perecíveis ainda, né? Elas têm uma flexibilidade, têm uma textura e uma resistência, que as coisas orgânicas podem se ferir, podem se machucar, podem alterar a sua estrutura, conforme coisas que existem aqui nesse mundo. Então, tudo vai durar um tempo. As vidas, a gente pode ver, tem as vidas micros, as vidas macros, e as vidas pequenas, menores, geralmente duram menos, mas elas têm maior quantidade. As outras vidas, quanto maiores, elas duram um pouco mais e são em menor quantidade. A gente pode ver pelos insetos, pelas formigas, né, como eles são numerosos. E chegamos ao ser humano, né, que também é composto de matéria orgânica e que é altamente sensível a várias coisas e pode, além de se ferir, ainda ficar doente, ser atacado por vírus, bactérias, microvidas que nos destroem se não formos tratados. Mas, enfim, tudo perece. E a vida também, de todas as coisas. E por que Deus fez assim, perecível aqui? Muitas pessoas adoram viver essa vida. Muitas pessoas entendem que só tem essa vida. E se agarram a ela e ficam naquela luta para a ideia prosperar, se dar bem, né? Ter essa coisa individualizada. Hoje está tudo muito personalizado. O que é meu, eu boto minha marca e não sei o que, isso e aquilo. E as pessoas não querem ser iguais. Então, essa questão do eu e do nós, né? E essa questão é assim, para o ser humano se transformar do eu para o nós,
para o coletivo, ver que os outros também existem e que os outros sentem da forma que eles sentem, que os outros têm desejos, têm vontades e dores e que sofrem e sentimentos e que muitas vezes vamos passando por cima dos sentimentos, né, com essa coisa centrada no eu. Então, Deus fez essa vida perecível porque a vida aqui é extremamente necessária, mas não é a vida para a gente ficar. Nós só encarnamos na matéria, todas as pessoas, porque o espírito tem um problema. O espírito se contaminou pelo pecado e tem a natureza do mal. Então, para a gente vencer essa natureza do mal, porque daí, em cima dessa natureza do mal, nós fomos contaminados por ela. E daí é o que alterou o nosso espírito. As pessoas não têm a mesma graduação do mal. Tem uns que têm mais, a graduação maior, outros menos, outros mais leves, né? Outros muito mais intensos. Então a gente tem que ficar ligado, né, com aquelas pessoas que a gente se relaciona e que a gente interage, para ver mais ou menos o grau que a pessoa está, o nível espiritual que ela se encontra, para a gente saber qual é a medida que a gente deve usar com aquela pessoa. Porque uma pessoa que não tem luz, ela pode facilmente virar, mudar e virar contra você. Então nós temos que ter cuidado, saber como lidar com as pessoas, se deve tratar todo mundo sempre com amor. Mas a gente sabe que isso, dentro da condição humana, é quase que impossível o tempo todo. Existem oscilações das energias espirituais, dos estímulos, das coisas que a gente vive, que muitas vezes nos tiram por algum momento, né, o nosso equilíbrio, mas a gente tem que voltar o quanto antes. Então, quando algo acontece, devemos nos perdoar, para que a gente continue a nossa vida e continue a nossa busca. Temos que ser fortes, porque o mal vai sempre nos assediar, mas nós temos que ser fortes, acreditar, ter fé e resistir. Então, se a gente tiver firmeza, acreditar na luz, acreditar em Jesus, andar com Ele, fazendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele espera de nós, a gente tem a proteção dEle. Então temos que tomar sempre muito cuidado por onde circulamos, quais os caminhos que andamos. Que muitas vezes acontecem coisas, a gente não percebe, mas a gente foi num lugar que é mais pesado, ou a gente conversou com pessoas, se permitiu falar coisas que não deveria, e aí vem essa carga espiritual em cima. E sendo que o caráter perecível da matéria é para que a gente saiba que aqui é provisório, que aqui não vai ser o eterno, e que você está aqui apenas por uma janela específica de tempo que ela vai passar, e que se você não aproveitou esse tempo, que é curto, para você sair da condenação que o espírito se encontra, a gente passa por aqui e volta para o mundo espiritual condenado. E aí a coisa vai pegar. Então, o objetivo da matéria, a gente entender, é a gente sair dessa condenação. É a gente poder encontrar Jesus Cristo e poder entender que precisamos dele, que dependemos de Deus, que nós sozinhos não temos poder nenhum, porque o mal tem muito mais poder do que nós, do que qualquer pessoa. E para a pessoa se livrar do poder do mal, ela tem que ter o poder de Jesus.
E para ter o poder de Jesus, tem que andar com ele. Então, não é uma tarefa muito fácil a gente se livrar do mal, mas é a tarefa que nós temos aqui nessa vida. E ela é provisória, tem que lembrar disso. Porque o que acontece? Como eu falei, muitas pessoas adoram, eu adoro viver, né? Acho que a maioria adora, um que outro que às vezes entra em contradição e dá vontade de não viver. Mas é só uma contradição, no geral todos querem viver. Todos querem viver bem, inclusive, ninguém quer viver mal. Mas o ser humano, por ser egoísta demais, ele às vezes não deixa o outro viver bem. Ele atrapalha, ele incomoda, ele pratica o mal em cima do outro. E aí então a gente nem sempre consegue viver bem. Mas nós temos que aprender, como diz o apóstolo Paulo, a viver bem em todas as condições, as favoráveis e as desfavoráveis. Porque desde a época de José do Egito, Deus enviou uma mensagem para a humanidade. Que tem as vacas gordas e depois tem as magras. É sempre assim, com todos. Quando você está num período bom, se prepare, porque vai vir um depois mais difícil, vai vir um mais magro. Então, a gente tem que sempre se manter e guardar para os períodos de dificuldades. Porque senão a dificuldade vem e você é pego desprevenido, né? O frio vem e você está de bermuda. Então tem que se prevenir para que a gente possa enfrentar esse mal com sabedoria e com Jesus à frente. E entender que essa ilusão daí de estar aqui, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ficar rico, todo mundo dá vontade de ficar rico, que é coisa impressionante, porque daí ele pensa que rico, ele não precisa trabalhar, que ele manda nos outros, e que daí tudo ele compra. Não compra tudo. Não compra o amor. Não compra a verdade. Não compra a justiça. A verdadeira não. Então, é bom a gente ter as coisas e não passar necessidade. Mas é bom a gente saber que nós temos um alcance e que cada um tem que aprender a viver com aquilo que tem, aquilo que foi designado para ele. Então, entender essas diferenças, que ninguém é igual, que você não tem que ser igual àquele que foi ícone, porque você não sabe o que tem por trás. Então, cada um deve ficar contente com a vida que tem. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, mas sabendo que aqui passa, que aqui é provisório, que aqui você não fica. Porque senão as pessoas ficam com aquela mentalidade da prosperidade, de dinheiro e juntando coisas que em verdade é só peso para quando chegar lá no fim não conseguir subir com aquele peso. Então, porque mesmo que a pessoa consiga tantas coisas, a hora que ela desencarnar, que ela morrer, ela não leva absolutamente nada. Então, aqui vai ficar as suas vontades, os seus desejos, seus pensamentos, seus sentimentos, fica tudo aqui. Porque lá no outro mundo é diferente. Não é igual aqui. Então, tem coisas que a gente se apega que a gente não vai levar. E que a gente não vai ficar com elas, porque mesmo que a gente adore essa vida e curta ela do jeito que puder, ela acaba. Acabou. E aí? Você não vai ter nenhum poder no mundo espiritual se você não tiver com quem tem o poder, que é Jesus. Senão vai cair no poder do maligno. E lá, nas trevas, todas aquelas pessoas detestáveis que tu não gostou e que fizeram coisa ruim para você e para os outros, vão estar todas lá. Você vai encontrar toda aquela gente ruim lá. E viver com eles, eles vão, ainda por cima, pisotear em você. Então a gente tem que pensar isso e levar a sério, entender esse caráter perecível da matéria, está vendo as coisas perecerem o tempo todo,
porque a vida perece aqui. A vida não fica, não é aqui que ela é eterna. Então, a chamada é para que eu vejo que as pessoas têm vivido a vida, viajei, andei por aí, e as pessoas vivem como se a vida fosse só isso, só essa vida na matéria. A vida espiritual fica extremamente vaga, sem uma noção verdadeira, e as pessoas não sabem o que é o espírito. Como se o espírito fosse um fantasma, aquela nuvezinha branca, um lençolzinho distorcido. Não, o espírito não é isso. O espírito é a unidade que nos dá a vida, tem sua estrutura, tem suas células, seus tecidos espirituais e tem a sua unidade funcional, a sua identidade. Cada espírito tem a sua identidade. E lá no mundo espiritual ele é totalmente visível e é como nós. Então, só que ele é perfeito, não tem as falhas que nós temos. Então, a vida espiritual é uma vida real. Essa vida aqui é a maquete, essa aqui não é a real. Ela é real enquanto dura, mas ela passa. Então, a vida real vai ser sempre no espiritual. E pode ser maravilhosa se for na luz, mas horrível se não for na luz. Então, esse é o entendimento que precisamos ter, que esse caráter perecível está aos nossos olhos, está na nossa cara, como se diz, vendo tudo acabar, tudo perecer, vendo as pessoas morrer, vendo as guerras matar, vendo gente passando fome, e a gente parece que não é conosco, mas tudo é conosco. Tudo tem a ver, são todos nossos irmãos, são todas pessoas que o mal foi tomando conta e mutilando elas. Então, para que isso não aconteça conosco, vamos nos manter unidos, a união. Né? O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, né, no capítulo 12, sobre essa necessidade de sermos um só corpo com Jesus. Jesus a cabeça e nós o corpo. Para que a gente possa, cada um contribuindo um com o outro, formar uma unidade espiritual que possa ter força contra todo o mal, que assim ele nos protege. Então, o recado é esse, para que todo mundo se ligue. Entende que a vida aqui é transitória, passageira, provisória e que ninguém vai ficar aqui. Então se preparem, porque ninguém sabe seu tempo, ninguém sabe quanto tempo vive. Então por isso a gente não tem tempo a perder e nem gastar tempo de graça sem coisas importantes para fazer. Vamos manter o foco na luz, manter as orações. Não termos nenhuma preguiça espiritual. Lembrar que a gente pode e que a gente tem condições de enfrentar e superar todo o mal que vier, se estivermos firmes com Jesus de Nazaré, que é Ele que realmente tem o poder. Amém. Amém.